A maioria das pessoas acha que um bear market termina em pânico ou medo, mas na verdade ele termina em exaustão. E é exatamente isso que eu vou analisar nesse vídeo, respondendo uma pergunta que provavelmente muitas pessoas estão tendo, que é: será que o Bitcoin está dentro de um bear market ou será que ele ainda não entrou em um bear market? Então esse vídeo não é sobre prever o exato fundo, mas sim identificar sinais de exaustão, que são aqueles momentos em que a pressão vendedora vai se esgotando aos poucos. E para isso eu vou utilizar dois indicadores muito importantes. E mesmo eles sendo bem diferentes, quando analisados juntos, eles contam uma história bem interessante. Então fica comigo até o final desse vídeo para entender se a gente está dentro de um bear market ou se a gente ainda nem chegou a entrar em um. Então, primeiramente, antes de analisar esses dois indicadores que eu comentei, eu vou explicar o que caracteriza a exaustão de um bear market. Os bear markets não acabam de uma vez. Eles terminam quando a maior parte da pressão vendedora já aconteceu. Então, é aquele momento quando o mercado entra em apatia e os participantes mais fracos já desistiram. Basicamente, é aquele sentimento de nojo quando a grande maioria das pessoas acham que o preço não vai mais para lugar nenhum. Ninguém mais leva fé em uma pernada de alta e sempre parece que o preço vai cair mais e mais. E é exatamente esse sentimento que marca o fim de um bear market. São os picos de cansaço, desinteresse e baixa atividade. E é exatamente isso que a gente começa a enxergar quando olha os indicadores certos. E o primeiro que eu vou mostrar é a linha de momentum. Então esse indicador ele foi criado para medir a força real do movimento e não apenas a direção do preço. Então tecnicamente ele funciona assim. Ele compara uma média rápida com uma média lenta e transforma essa diferença em uma linha contínua, normalizada em torno de zero, que no caso é esse pontilhado aqui no meio. Então, toda vez que a linha está acima de zero, ela fica verde e significa um momentum positivo dominante. E quando está abaixo de zero, ela fica vermelha e significa um momentum negativo dominante. Mas o mais importante não é se ela está positiva ou negativa, e sim a inclinação e a persistência desse movimento. E a leitura típica em bear markets é momentum negativo intenso, quedas rápidas e inclinação forte para baixo. E para usar esse indicador da melhor maneira possível, não é vendo os picos e os fundos em si, mas quando ele troca de cor, de verde para vermelho ou de vermelho para verde. É exatamente isso que vai indicar se a gente está entrando em um momentum positivo ou em um momentum negativo. E nas últimas vezes que ele passou de verde para vermelho e ficou vermelho por um período mais longo de tempo, isso significou exaustão e a confirmação de que a gente realmente entrou em um bear market. Então isso aconteceu aqui em maio de 2018 e também em janeiro de 2022, onde coincidiu com o início dos últimos bear markets. E agora, mais recentemente, pode ver que esse indicador também ficou vermelho, mas a questão é, será que ele vai permanecer vermelho por um período mais longo de tempo, como nos últimos bear markets, ou será que vai ser uma queda fake, como aconteceu aqui em alguns períodos na história também? Se a gente traçar uma linha nos picos desse indicador, é possível perceber claramente que cada vez os picos estão ficando menores. E quando a linha verde não sobe tanto assim, como aqui em julho de 2019, ela também tende a não cair tanto assim. E foi exatamente o que aconteceu no meio do bull market que durou até lá em 2021. E é exatamente isso que eu acho que vai acontecer agora. Eu acho que essa ligeira queda não vai durar por muito tempo e vai ser repetido mais um sinal falso, como aconteceu também outras vezes. Então, se essa linha ficar verde novamente esse ano, isso pode significar uma continuação desse bull market, levando o preço do Bitcoin a novas máximas históricas. E esse é o indicador que eu vou estar prestando muita atenção nos próximos meses. O segundo indicador é o Bitcoin Transaction Fees, e ele mede as taxas pagas nas transações da rede do Bitcoin. Esse indicador é extremamente importante, porque ele reflete a atividade real on-chain. Então ele mostra a demanda por uso da rede do Bitcoin e revela o nível de interesse econômico no Bitcoin. Em termos simples, altas taxas significa muita atividade, congestionamento e euforia, e taxas mais baixas significa pouca atividade, desinteresse ou apatia. E historicamente, em topos de mercado, as taxas explodem e em bear markets as taxas colapsam. Mas o detalhe mais importante é que as taxas não caem para sempre, elas chegam a um nível mínimo onde a atividade já está sendo extremamente baixa, significando um mercado muito entediado. E tu pode ver que nos últimos picos do Bitcoin, as taxas na rede explodiram, significando que muita gente estava transacionando o Bitcoin, comprando, vendendo e usando muito a rede, o que estava causando um alto congestionamento. Então, quando muita gente está usando
Olhando a rede do Bitcoin, isso significa um momento de alta euforia. E o último spike nesse indicador foi lá em abril de 2024. E desde então a gente está em níveis bem baixos, o que não marca congestionamento ou euforia. Agora o que a gente vê é um mercado de pouca atividade, de muito desinteresse, o que é completamente o oposto de um mercado de alta euforia. E se a gente for olhar pelo congestionamento da rede do Bitcoin, o último pico teria sido aqui em abril de 2024, a um preço de $71 mil. Tecnicamente, esse teria sido o último pico do preço do Bitcoin, mas nas últimas vezes não foi isso que aconteceu. Depois que as taxas subiram e elas voltaram a cair, isso coincidiu com os últimos bear markets. Então agora, mesmo que o preço tenha subido de forma lenta, a sensação é de que a gente está dentro de um bear market já. E tu pode ter certeza que essas taxas elas vão subir novamente no futuro. O que ninguém sabe é exatamente quando, mas quanto mais tempo elas ficam verdes, mais tempo é um sentimento de desinteresse e apatia, que é exatamente o mesmo de bear markets. Então, quando a euforia entrar novamente, muito provavelmente no ano que vem, porque a gente já está quase 2 anos aqui com as taxas bem baixas, e as últimas vezes foi mais ou menos 2 anos e meio a 3 anos que elas ficaram assim baixas até um novo pico entrar. Então, analisando o padrão das últimas vezes, 2 anos e meio a 3 anos seria da metade até o final do ano que vem, o que poderia coincidir com o próximo pico do Bitcoin. E analisando os dois indicadores ao mesmo tempo, fica claro que mesmo eles sendo bem diferentes, há alguma relação. Quando a linha de momentum fica muito acima de zero e as taxas ficam nessa zona vermelha, isso coincidiu com os últimos picos do Bitcoin. E a última sensação mais próxima de pico foi em abril de 2024. Então, em termos de sentimento, a gente está dentro de um bear market, mesmo com o preço tendo atingido sua última máxima histórica lá em outubro de 2025, somente 3 meses atrás. Então, na minha opinião, ainda é possível que o preço do Bitcoin caia um pouco, se ele for cair. Eu não sei e ninguém sabe o que vai acontecer. Sempre é interessante analisar em probabilidades, e há uma probabilidade alta de que o preço não caia mais muito, devido a esses sinais de exaustão que eu comentei aqui nesse vídeo. É bem provável que um fundo esteja próximo, sinalizando então novas máximas históricas em breve. E se tu gostou desse vídeo, não se esquece de dar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. É somente com o teu like que eu vou continuar fazendo vídeos assim, porque daí eu vou ter certeza que alguém tá vendo valor nesse conteúdo. E por esse vídeo era isso, eu te espero no próximo.